Eu acho que eu vou ser a mais beneficiada com esse tema, que eu também estou precisando, né? Conversar um pouco sobre isso. E então a gente vai falar sobre esse estresse que a gente está vivendo, essa sobrecarga com essa tripla jornada que a gente está vivendo, né? Eu estou em home office, estou vivendo home office junto aí com a criança pequena dentro de casa, as tarefas escolares dele que vêm também. Então, e fora o cuidado com a casa mesmo. Então, essa sobrecarga que a gente está sentindo, né? A gente vai conversar hoje sobre isso. Oi, Mariana. Oi, Marina. Oi, Denise. Oi, pessoal. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Tá ok o som? Dá um ok aí para eu saber. Tudo bem? Então, quem está chegando aí, ainda dá tempo de convidar o pessoal para live. Tem um aviãozinho aí na parte de baixo da tela de vocês. Clica nesse aviãozinho para vocês poderem mandar para outras pessoas e convidar para vir para a live aqui com a gente, tá bom? Oi, Bruno, tudo bem? Raquel. Oi, gente. Ai, que bom. Então, vou me apresentar, porque sempre tem gente nova chegando, né? Então, acho que isso é importante. Eu sou a Letícia Lemes, sou educadora parental e consultora em criação consciente. Também sou professora da rede de ensino, a rede estadual de ensino de São Paulo, né? Sou professora de história, trabalho com adolescentes. E hoje eu chamei aqui para essa live uma psicóloga, a Thaís Becker. Ó, já tá aqui a Thaís. E a Thaís é especializada, o trabalho dela é com foco em saúde emocional da mulher. Então, acho que é uma pessoa mais do que qualificada para conversar com a gente aqui sobre esse estresse, sobrecarga que a gente, como mulher, está passando, né? Então, vou chamar a Thaís para entrar aqui na live comigo. Deixa eu ver como é que eu chamo aqui, vamos ver. É aqui, aqui. Deixa eu fixar aqui o tema. Oi, Oi, tudo bem? tudo bem, Thaís? E você, como é que tá? Tudo jóia? Todo mundo me Ah, ouvindo direitinho? Tô testando esse fone aqui, é a primeira vez que eu uso, não sei. pessoal, fala aí, se tá dando pra ouvir o som legal, vão avisando a gente aí pra ver se tá tudo certo. Eu tô escrevendo aqui o comentário pra fixar. Pra jornada, publicar, aí agora a gente tem que segurar. Ó, Primeira Tatá, vez que eu oi faço isso, Tatá. gente. Ah, obrigado, Ah, Mari. como é que eu fixo esse comentário aqui, minha gente? E agora, já foi. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo fixar o comentário. Oi, Marina, Ah, gente, não tô Mariana. conseguindo fixar esse comentário, não. Enquanto isso, o pessoal vai entrando. Isso. Também não sei como Ah, fixa. eu achei que era assim, mas não tá dando O ser certo. consciente. Gente, quem souber me fala aí como é que eu faço pra fixar o comentário, porque eu não tô conseguindo, mas tudo bem. Então, só retornando o tema, então, é o estresse, dessa tripla jornada que a gente tá vivendo. E, Thaís, fica à vontade, te agradeço muito por ter aceito participar dessa Obrigada a live. você. Obrigada a você pelo E, convite. eu achei aqui, pronto, fixar comentário, consegui. E, bom, fica à vontade, fala um pouquinho mais para o pessoal sobre o seu trabalho, quem é você, se apresente. Bom, acho que você já estava fazendo uma introdução quando eu entrei, né? Estava no meio da introdução, mas eu vou falar bem assim, resumido. Eu sou Tá. psicóloga, trabalho com psicanálise e em 2018 eu me tornei mãe e desde esse momento eu percebi o quanto as mulheres precisam de uma atenção, né? O quanto que a saúde mental das mulheres, principalmente as mães, ou as que ainda não são mães, mas tem essa questão da maternidade, seja por ter dúvidas se vão ser mães ou não, ou por serem tentantes também, o quanto que essa questão da maternidade é muito presente na nossa vida, querendo ou não querendo, e o quanto isso tem um impacto pra gente, né? E depois que os filhos nascem, então mais ainda. E eu fiquei Verdade. muito impressionada, que eu já era psicóloga há muitos anos eu sou formada, né, desde 2010,
E sempre estudando, né? Já fiz especialização, mestrado, todo no doutorado, e nunca tinha me deparado na literatura com o quanto as mulheres sofrem, né? Eu fiquei assim, o quê? Quando eu me tornei mãe e comecei a viver as coisas, e comecei a conhecer ou fazer amizade com outras mães, participar de grupos de mães e ouvir o sofrimento das mulheres em relação ao estresse e demanda, né, carga de trabalho, e não só isso, né, toda a reviravolta que dá na vida da mulher, né, quando se torna mãe, é uma mudança muito radical, e isso tem um peso, né, tem um trabalho emocional enorme, e que eu nunca tinha escutado falar disso. Então, isso me chamou muito a atenção, e aí eu comecei a estudar, a me debruçar sobre esse assunto. Até quando eu engravidei, eu estava já no doutorado estudando uma outra coisa, nada a ver, uma coisa toda teórica lá, e mudei o tema da minha tese para estudar a questão da maternidade, porque isso virou para mim uma causa, né? Virou realmente meu objetivo assim de vida, né? Ajudar as mulheres, ajudar as mulheres a terem uma relação mais leve, mais saudável, mais equilibrada com a maternidade, que a maternidade, sendo ou não, né, mães, isso que eu gosto sempre de frisar, né? Eu acho que a maternidade não é uma obrigatoriedade na vida de nenhuma mulher. Mas eu acho que ter essa relação com a maternidade, até para decidir se quer ou não ser mãe, eu acho que pode ser uma coisa mais leve, né? Então eu trabalho com isso, eu trabalho com essas mulheres no momento só, um trabalho individual mesmo, assim, né, de psicoterapia, nesse momento de epidemia, assim, fica difícil da gente propor coisas muito diferentes, né, trabalho de grupos e tal. Então é assim que eu tenho trabalhado. E trabalhado também com essa divulgação, né, falando sobre isso no meu Instagram. Agora eu tô nesse momento que veio, né, da epidemia também, despertou para mim mais essa questão da internet, né? O quanto que a gente consegue distribuir, né, essa informação de uma maneira mais ampla. Por exemplo, estando aqui, né, nesse momento, É verdade. podendo conversar com as pessoas sobre isso, né? Tentando ajudar aí um pouquinho a gente ter um dia a dia mais leve, né? Que tem tudo a ver com o assunto da nossa live. Isso. Ai, que incrível, incrível ouvir você contando, assim, como é que você chegou nesse mundo materno, né? E é engraçado você falar, porque mesmo antes de ser mãe, a mulher, ela, o tempo todo, ela lida com a maternidade, né? Mesmo se ela decidir não ser mãe, ela vai, infelizmente, ter que lidar com a questão da maternidade, né? Sei lá, infelizmente, infelizmente. Toda mulher tem que saber com a questão da maternidade, porque desde que a gente é Sim. criancinha, né? Quais são os primeiros brinquedos que se dá para uma menina? É uma boneca. Já é Boneca. tipo, olha aqui a sua função, né, maternal. Você tem que treinar isso. Então, a vida toda é estimulada, né? Isso sempre está no mundo feminino. A gente sempre vai ter que saber com essa questão. Seja para ser mãe, não ser mãe, ou ser mãe através de uma adoção, ou ser mãe, enfim, isso aí faz parte da nossa vida, né? Como mulher. É interessante você ter falado do que você está trabalhando mais com o Instagram, né? Que foi através disso que eu cheguei em você, inclusive, né? Porque esse assunto, essa questão da sobrecarga desse universo materno que a gente vive, que eu acho que realmente falta leveza pra gente. É difícil viver a maternidade de uma forma leve. É uma coisa que eu tenho buscado muito desde que eu passo por esse processo. E aí, no Instagram também eu tenho visto muito as mães compartilhando esse estresse, né? Principalmente agora com a quarentena. Acho que isso gerou um pico, né? Porque a gente já lida com uma sobrecarga de ser mãe e esposa, muitos trabalham fora, né? Ou trabalham em casa. Então a gente já lida com isso normalmente, mas a quarentena, ela intensificou tudo isso. Então a gente tem visto aí até um desespero, né? Não sei se essa palavra é mais adequada, mas, né, para ser usada, mas acho que explica bem o que eu quero dizer, que das mães, né, principalmente das mães passando por isso. E aí nisso eu procurando conteúdo para poder ajudar, né, através também do Instagram. E aí eu encontrei Thaís Becker e falei, nossa, eu preciso convidar essa pessoa para vir falar com as mães que me seguem, porque eu acho que ela vai trazer
coisas muito legais, né? Como atingir mais gente? Então vamos fazer uma live que eu acho que isso vai ajudar bastante gente. Que E legal. acho que vai ser excelente. Quero E perguntar então para o aí, pessoal, só ah, perguntar para o pessoal, quem aqui já se sentia estressada antes da pandemia? Quem aqui, porque esse assunto de estresse, de sobrecarga, é um assunto que a gente já vem falando, né, assim, desde antes da epidemia, mas coloca é, aqui nos comentários se você já se sentia estressada até antes da epidemia. Pode ir falando, que daí eu vou boa. lendo nos comentários aqui. Isso. E se alguém tiver pergunta ou algum outro comentário assim Uhum. também, pode ir ficando à vontade que a gente vai olhando, tá? De vez em quando eu faço uma cara meio assim, é porque eu tô olhando o comentário. É, a gente fica Eu tô aqui, olhando né? sem Tá tentando. comentário. É meio Ou, novo isso aqui, a gente fica meio zonzo aqui ou quem procurando. percebeu que o Ou, estresse, ou quem percebeu que começou a se sentir estressado só com a epidemia, ou que piorou com a epidemia, se quiser ir escrevendo aí só para eu conseguir ir medindo, assim, né? uhum, O quanto que sentiu que isso já era uma coisa que fazia parte da vida ou que isso é uma coisa nova, né? Olha uhum. o que que a Mariana escreveu aqui. Mariana, Perfect Nails. Gente, eu estou quase surtando com uma bebezinha de 1 mês. Estou com muito medo por conta da pandemia. Estou com medo demais por ela tão indefesa. E Nossa, você, né, Mari, você está vivendo, está em pleno puerpério, né? Esse período aí do pós-parto já é olha, eu posso afirmar que o período do pós-parto já é um dos mais estressantes, já é um dos mais propensos a desenvolvermos alterações emocionais de toda a vida do ciclo feminino, né? Do momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, a gente tem uns períodos aí mais propensos a desenvolver alterações emocionais e um dos principais é no pós-parto. Então, esse momento de epidemia e pós-parto é um combo assim bem difícil, né? Acho ingrato. que a questão da epidemia veio colocar um a mais, assim, né? Um incrementador já para questões que já estavam difíceis ou que já estavam estressantes. Vamos dar uma É olhadinha só aqui nos verdade. comentários. A Raquel do Uhum. Maternando, que eu conheço, oi Raquel, falou que piorou com a epidemia. É. Pois é, e ela fala que nesse momento que ela ia começar a se reorganizar para cuidar mais dela, infelizmente não aconteceu. Eu vou falar sobre isso, assim, sobre a gente ter que lidar com o que temos, né? Uhum. Eu já era muito estressada antes, a Mariana falou aqui. A Tatá, não sou mãe, né? Ainda não decidi se quero ser ou não, mas cada dia tenho pensado mais. Essa situação me deixou mais apreensiva. O mundo, né? A gente fica preocupado. Nossa, que mundo que eu vou. Que mundo é esse, né? Que vai viver meu filho? Com medo de É tudo. verdade. Que mundo que meu filho vai viver? Então, pessoal, antes de começar, eu quero contar uma história assim minha, né, em relação a estresse, para exemplificar. Alguns aqui poucos sabem que até pouco tempo eu estava morando em Portugal. Quando a epidemia estourou, eu estava morando lá. E aí a gente ficou assim 1 mês e meio pensando o que a gente ia fazer da vida, se a gente ia ficar esperando. A gente ficou esperando ver o que ia acontecer com a epidemia, né? Porque em vários lugares foi assim, vamos 1 semana de fechamento, aí vamos ver o que vai acontecer. Não, mais 15 dias, vamos ver o que vai acontecer, né? Do isolamento social. E aí, quando passou 1 mês e meio, a gente resolveu que para a nossa realidade seria melhor a gente voltar. A gente resolveu que a gente não ia ficar morando mais em Portugal. E então a gente comprou uma passagem, a gente se organizou para isso. Comprei a passagem para o dia 21 de maio. E uns 20 dias antes eu já comecei a arrumar as malas, porque eu falei, não, eu vou pensar com calma o que eu vou levar, porque afinal das contas seria uma mudança, né? Eu estava morando em Portugal. Fazer uma Hum, mudança de país no meio de uma epidemia não é uma situação assim muito tranquila, né? Então não. eu falei, vou tentar fazer isso com bastante antecedência. E aí, faltando uns 15 dias para viajar, eu vi que eu não ia
consegui trazer todas as coisas que eu queria trazer na quantidade de malas lá que tinha disponível, né? E aí eu entrei no site da companhia aérea para comprar uma bagagem extra. Quando eu entrei no site, faltando uns 15 dias para viajar, quando eu entrei no site para comprar essa bagagem extra, eu vi que o meu voo estava cancelado. Eu vi assim, eu falei, o quê? Tava Você tudo me nem organizando sabia? para vir. Não sabia. Vi que o voo estava cancelado. E aí foi aquele desespero, né? O que eu senti nessa hora? Senti taquicardia, senti a mão gelada, senti a boca seca. Comecei a ter, assim, esses sinais, né? Mas eu vou continuar a história e depois eu vou retomar isso aí. E aí a gente Uhum. conseguiu entrar em contato com a companhia. Ah, mas eu já tinha programado, como é que isso foi cancelado? Até porque os voos estão muito instáveis, né, nesse período agora de epidemia. Realmente, eu sabia que existia uma possibilidade de não acontecer. Uhum. Não está podendo transitar assim, entre os países. E aí a gente conseguiu um encaixe. Né? Tinha um outro voo que estava confirmado, só que o voo do encaixe era para 3 dias depois. Né? Então, a minha viagem era. Eu liguei uma segunda-feira à tarde e o voo era para quinta-feira de manhã. Então foi aquele desespero, a gente entrou nesse voo para fazer uma mudança, né, organizar toda uma mudança em 3 dias. Mas, ok, fiz com todo aquele estresse, Nossa. organizei a mudança. Quando eu estava indo pro aeroporto, imagina como eu estava me sentindo, né, no carro, pensando, nossa, eu vou ir para um aeroporto, vou atravessar Nossa, no meio mesmo. dessa situação, cheia de mala, fazendo uma mudança. Com uma bebê, a minha filha tem 1 ano e 11 meses. Tem 1 ano e 11 meses. Como é que vai ser isso? Então, no carro, eu também fiquei sentindo, né, isso, assim, de estar com a boca seca, de estar sentindo o coração mais acelerado, de estar com as mãos geladas, né? Eu fico assim, com a mão gelada. É, de ficar com a respiração um pouco mais ofegante, né? Uma respiração mais curta, assim, mais rápida. Mas fomos com máscara, álcool e gel, né? Fiz o que era possível e chegamos lá no aeroporto e fizemos é, a viagem toda, né? E por que eu contei essa história toda para vocês, né? Para dizer exemplificar assim, o que é o estresse na nossa vida, né? Qual a importância do estresse? O estresse é isso, é uma situação que é uma situação meio que nova, que o nosso corpo e a nossa mente, inconscientemente, não é uma coisa que eu preciso ficar raciocinando, não é uma coisa automática, entende que eu vou ter que lidar com um desafio e ele se prepara todo para aquele desafio. Então, quando meu coração Uhum. dispara, ele está liberando mais sangue para o corpo, né? Para as extremidades, para eu poder ter uma reação rápida. Então, todo o meu corpo ele vai se preparar para eu ter uma reação diante de uma situação nova, de uma situação que está por vir. E me dá uma sensação de disposição, assim, de força, né? De que não me dá preguiça, moleza. Nossa, eu tenho 3 dias para arrumar as malas. Vou tirar uma soneca aqui à tarde. Não tem como, porque eu estou sob estresse. Então, esse estresse me deu prontidão para resolver Uhum. essas coisas que eu tinha que resolver, para arrumar a bagagem, e também me deu prontidão quando eu estava indo para o aeroporto, essa tensão, de alguma forma me deu assim uma preocupação em me cuidar, que é necessário, Uhum. né? Me deu uma preocupação de preservação. Então eu usei a Uhum. máscara, eu consegui fazer a minha filha, né, dentro do possível lá, ficar com a máscara dela quando a gente estava em situações com mais gente por perto. Eu me preocupei em lavar as mãos, em me limpar. Manter, né, essa higienização o tempo todo com álcool gel e tal. Então, o estresse, neste contexto, ele me ajudou, né? Apesar de não ser muito agradável. Não é gostosinho sentir essas coisas, né? Na hora a Não. gente fica com aquele mal-estar. Então, quando a gente coloca estresse, que nem a gente colocou no título da live, né? Como lidar com o estresse? Muitas vezes a gente pensa ele só como uma coisa negativa, né? Uma coisa que Uhum. adoece ou que faz mal, mas ele tem essa função de preservação e de estar pronto, né, para resolver. Quando que o estresse vira um problema?
O Hum. que que vocês acham, gente? Quando que o estresse... Então, se o estresse é bom, né? Por que que a gente está fazendo uma live para falar de estresse, né? Acho que Pergunta. o estresse, o estresse pode ser um gatilho para depressão e ansiedade. Raquel, exatamente isso que eu vou falar agora. O problema do estresse é a quantidade, é o tanto que a gente sente ele. E a quantidade pode ser de duas formas. Pode ser Hum. um grande estresse de uma vez só, por exemplo, numa situação de uma morte de alguém, né? Que a gente não está esperando, principalmente de quando a gente não está esperando. Quando a gente está Uhum. esperando, uma pessoa já vem adoecendo e demora, a gente já vai assim elaborando um luto antes da pessoa ir. É difícil, mas quando é de uma vez só, a pessoa está bem, do nada, sei lá, tem um infarto, alguma coisa assim, né? Uhum. Vem aquele estresse num volume muito grande, né? Você pode ver que dá um gelo no corpo todo, tem gente que até desmaia, né? Ou quando, sei lá, a gente bate o carro, né? A gente tá tranquilão, aí do nada vem uma coisa, o nosso corpo meio que dá uma pane, né? É tanta adrenalina que ele não consegue nem reagir. Então, esse estresse excessivo pode fazer mal, porque ele pode virar, quando é de uma vez só, pode virar uma coisa traumática, né? É aí que se instala um Uhum. trauma, por exemplo. Rever as prioridades. E é que eu vou lendo aqui de vez em quando, tá, gente? Mas eu A não vou Mariana tá ler todo. falando aqui também. Pode falar. Desculpa. A Mariana tá falando assim também, você perguntou sobre quando que o estresse é ruim, né? Ela falou quando começa a atingir a saúde, assim como eu, já tive síndrome do pânico por conta disso. Eu acho que a síndrome do pânico e a ansiedade e a depressão, como a Raquel falou ali atrás também, já entram nessa segunda forma, né, do estresse já não ser tão produtivo para gente. É Uhum. quando, em pequenas doses homeopáticas, ele está ali constantemente no nosso dia. A gente está o tempo todo sobre um médio nível de estresse, né? Não é aquele estresse Nossa. gigante de quando a gente sofre um acidente ou quando morre alguém, mas é um estressinho que fica sempre por trás, mas que a gente não consegue relaxar, né? Ele não passa. Uhum. Então, esse cotidiano com estresse pode desencadear crises de ansiedade e pode chegar até uma depressão, sim, né? Porque a gente Uhum. está constantemente sobre aquela tensão. A gente não consegue relaxar, desconectar daquele estresse. Neste momento agora de epidemia, isso se torna ainda muito pior, né? Porque a gente está constantemente sob esse fantasma aí do será que eu posso adoecer? Será que alguém que eu amo pode adoecer? Além de estar em casa e tudo mais. O que Uhum. aconteceu quando veio a epidemia também, que é um desencadeador de estresse, a mais do que o nosso estilo de vida anterior, que já era estressante, né? Nosso estilo de vida normal, nosso estilo de vida pré-pandemia já era estressante. Mas o Já. que agora se tornou mais estressante é que houve uma mudança muito grande, né? A gente precisou se adaptar, do nada a gente estava lá vivendo e do nada fecharam as escolas, do nada a gente teve que começar a fazer home office, quem não fazia home office, e toda uma reorganização. Isso igual quando aconteceu lá que eu entrei no site da empresa para comprar uma bagagem e eu descobri que minha passagem tinha sido cancelada. Eu falei, o que eu vou fazer agora, né? É semelhante, tem uma reviravolta, assim, uma mudança na vida. E aí se Uhum. adaptar e se organizar. Só que no meu caso, tudo bem, eu comprei outra passagem, passei 3 dias de estresse, viajei e acabou, né? E agora não. Agora a nossa vida mudou e a gente está constantemente nessa adaptação, sabendo que vai ter que isso não vai ser para sempre, né? Não é uma adaptação, tá bom, então agora vai ser assim, então vamos aprender a viver assim. Não, a gente está nessa expectativa de quando as coisas vão retomar e como é que vai ser quando retomar. Então a Uma gente está incerteza, né? uma incerteza que causa um estresse constante e que pode levar a Uhum. esses adoecimentos.
Eu vou dar uma Uhum. olhadinha aqui nos comentários. E quando refletir sobre as prioridades, só aumenta a ansiedade? Não entendi, Raquel, sua pergunta. Se você sente que refletir sobre prioridades aumenta mais ainda a sua ansiedade? Coloca aí. Eu vou falar um pouco sobre isso. Eu vou falar sobre como a gente tentar pensar para diminuir a ansiedade, né, no dia a dia. Uhum. No caso, se tripla jornada é muito difícil rever as prioridades. Tripla jornada é difícil porque é muita coisa para fazer, mas eu acho que existem possibilidades, sabe? A gente precisa pensar que saídas, né? Que ferramentas, que estratégias, o que que eu posso fazer com isso? Porque a gente está nessa situação, eu vou fazer o quê, né? Me entregar pro estresse? Não, porque aí a gente vai desencadear um sofrimento, a gente vai entrando numa uma espiral de sofrimento, uma bola de neve de sofrimento, e a gente não consegue sair daquilo, né? Então a gente Uhum. precisa aprender a administrar esse estresse. Tem alguém aqui, se tiver alguém aqui que tiver isso, a pessoa vai conseguir entender bem. Tem alguém aqui que tenha diabetes ou tenha alguém na família que tenha diabetes? Como é que a pessoa que tem diabetes? Diabetes é uma condição, né, que a pessoa tem que aprender a conviver com ela, né? Aprender a administrar ali a diabetes, né? Como é que a pessoa É. que tem diabetes tem que agir, né? Como é que é o dia a dia dela, né? Ela precisa aprender a medir, né, como é que tá o índice de açúcar aí no sangue e ir controlando, né, Uhum. esse índice de açúcar no sangue para não chegar num pico que possa levar a problemas maiores, né? Então, Uhum. com a ansiedade, a gente vai ter que ir lidando mais ou menos da mesma forma. A gente tem que ir aprendendo a medir essa ansiedade e perceber que isso é com estresse, né? Eu coloco a ansiedade como mais ou menos como estresse, porque um representante, digamos, emocional do estresse, porque o estresse também é uma reação orgânica, não é só uma coisa psicológica, né? A gente sente no corpo, né? Dispara Uhum. Uhum. hormônios que fazem a gente sentir tudo isso, né? Palpitação e tudo. Então, a ansiedade é uma representação emocional de tudo isso que a gente está sentindo. A gente tem que aprender aí sim Uhum. a perceber que está se sentindo assim e ir controlando isso, dar um passo para trás e falar, não, peraí que tô passando do ponto, que preciso fazer alguma coisa para lidar com isso. E não ir se cada vez botando mais pilha, né, para o estresse, e até chegar num pico que vira uma crise, uma crise de ansiedade, um surto, uma briga em casa, né? Ou um adoecimento, que a gente começa também a adoecer Uhum. emocionalmente e fisicamente, né? Muita gente que tem É verdade. gastrite, muita gente que tem várias alergias, né? Sintomas alérgicos também é uma coisa muito Uhum. relacionada ao estresse e É problemas de mesmo. pele e tudo mais. Então a gente tem que aprender a Uhum. medir, né, esse estresse para tentar diminuir. Algum comentário, alguma pergunta? Tô falando demais? Tá claro? Deixa eu te perguntar. é, E como é que a gente. Que sinais assim a gente pode observar na gente para saber que essa ansiedade está passando do limite ou que a gente está num momento de dar essa parada assim? Como é que a gente pode perceber isso? Aí você vai ter que ir aprendendo a se conhecer e a se olhar. E não só ir vivendo como vento na vela, né? No barco. E vivendo, né? De vez em quando você percebe que está muito irritada, né? Tá brigando demais com as pessoas e que tá demais mesmo, que às vezes a pessoa nem falou nada, assim, então assim, absurdo para você já dar aquela resposta, né? Ou quando você está começando a ter sintomas físicos, tipo isso que eu falei, gastrite, problemas de pele. Quando está nesse nível, é porque já passou faz tempo do ponto, quando está no limite Hum, do corpo. Porque quando está num momento só de preocupação e de prontidão para fazer as coisas
mas sem que aquilo te paralise, ainda ok. Quando você começa a somatizar ou ficar muito irritada, ou ficar com vontade de chorar, ou perceber que não tá feliz, né? Porque aquilo vai te drenando a energia, é porque tá demais, né? Mas eu acredito que cada pessoa consegue se autoanalisar, né? A gente precisa desenvolver também essa autoconsciência, essa inteligência emocional de se perceber, né? Uhum. De se sentir, né? Isso é um exercício que a gente tem que ir fazendo. Como que a gente percebe que está na hora de ir num médico, né? A gente sabe Opa, deu uma que travada? bem, eu não sinto dor, não sei o que lá. Quando começa, eu sinto uma dorzinha de cabeça, pode ser normal. Mas quando aquela dor de cabeça é todos os dias, muito grande, por tanto tempo, você, não, agora é hora de procurar um médico, de me cuidar. Mesma coisa com a nossa saúde emocional. A gente precisa se conhecendo no nosso normal para perceber quando que a situação está. Só que com mães, a gente já meio que aprende a viver num nível de estresse muito alto, constante. E aí a gente precisa ver os sintomas, né? Quando a gente começa a apresentar esses sintomas de muita irritação ou de falta de energia, que daí é o contrário. O estresse, quando está Hum. num nível bom, a gente está com essa prontidão para fazer as coisas. Quando a gente está constantemente muito, muito, muito estressada, isso dá um efeito reverso, isso desgasta a nossa energia. E a gente fica assim, com aquela ansiedade de ter que fazer as coisas, mas sem disposição nenhuma para fazer as coisas. Então aí é Que um é, nível. Pode falar. é que é um dos sintomas assim que a gente vê mais comum assim quando a pessoa está em estado depressivo, né? A depressão gera muito isso da pessoa perder a energia, a vontade de fazer as coisas, né? É quando já vai chegando nesse nível, é isso? Já vai chegando num nível que pode levar a adoecimento, eu não gosto muito dessa palavra, né? Mas já uma alteração emocional mais significativa, né? Uhum. E que é uma coisa constante, não é uma coisa tipo, aconteceu algo e eu estou estressado com esse algo, eu preciso resolver Uhum. isso. Né? É uma coisa que a pessoa está o tempo todo com aquela tensão. Sim. Tá, mas como que a gente pode lidar com isso, então, para não chegar nesse ponto? Vamos Sim. para pensar um pouco em estratégias, né? Acho que a ideia Isso, muito bom. principal que, que eu quero trazer, e a Raquel lá em cima perguntou, é questão de prioridades, né? É pensar assim, focar. O que eu posso fazer? Por quê? Porque quando você, por exemplo, essa situação da minha viagem, que eu contei essa história, eu sabia, eu estava estressada, eu tinha 3 dias para arrumar um monte de mala, mas eu sabia o que eu tinha que fazer, né? Eu tinha um plano, né? Eu sabia o que era viável ali para mim, então aquele estresse me ajudou a colocar aquilo em execução e pronto. Agora, se eu tivesse completamente assim, se eu tenho 1 bilhão de coisas, eu não sei nem por onde começar, e cada hora eu vou fazendo uma coisa, e aquilo não tem data para acabar, isso ia acabar também me levando a uma bola de neve de alteração emocional, e eu poderia chegar a um adoecimento, por exemplo, né? Então, no nosso dia a dia, uma maneira da gente lidar com o estresse é diminuir um pouco as expectativas do que a gente vai dar conta de fazer, né? Tirar um pouco, tentar tirar do nosso vocabulário essa frase, ter que dar conta de tudo, né? A gente não tem que dar conta de tudo, a gente não vai dar conta de tudo. A gente não vai dar, né? Ponto final, né? Tô aqui Não para ser tá. essa mensageira, né? Não daremos conta de tudo. Ok, como que vou que dá para fazer então, né? Pensar nisso, né? O que é viável? Por exemplo, quando a gente tem uma coisa que é um fator de estresse e de ansiedade constante e que não tem nada que a gente possa fazer, notícias, né? Então a gente fica o tempo todo vendo notícias
E aquelas notícias geram para o nosso corpo, para a nossa mente, uma sensação de que você tem que resolver aquele problema, de que tem que fazer algo com aquilo, mas você não tem o que fazer, a gente não tem controle sobre a epidemia, a gente não tem controle sobre a economia do Brasil, é, mas aquilo fica a gente fica numa sensação inconsciente de que a gente vai assistindo notícias o tempo todo, de que a gente vai ter um certo controle sobre o que está acontecendo, né? Então é melhor não focar nisso, né? É melhor focar no que dá para fazer, no que dá para fazer na minha casa, na minha vida. E no que dá para fazer, eu colocaria acrescentaria mais uma coisa. O que eu realmente posso fazer? Porque às vezes a gente pensa assim, tudo bem, não vou dar conta da economia do Brasil, não vou dar conta de controlar a Mas epidemia, foi fácil. eu vou dar conta de controlar a minha casa. Também não, né? Também a gente não dá conta de toda a casa, né? O que realmente dá para eu fazer na minha casa? Né? Porque com a tríplice já era assim antes, e agora com essa tripla jornada, que eu acho que muitas vezes é mais do que tripla, né? Agora com essa situação de todo mundo em casa, é muito mais coisas que a gente tem que administrar, os relacionamentos e com as pessoas o tempo todo junto, então tem muitas coisas que a gente tem que administrar. Essa preocupação de ficar doente, o que realmente eu consigo lidar no dia a dia, sem criar um ideal de rotina que eu não vou conseguir cumprir. Porque quando eu coloco um ideal de rotina muito alto, isso em vez de me motivar, que é o que muitas pessoas pensam, né? Vou criar aqui uma estratégia de uma rotina e vai lá e vê uma dica, né, de uma pessoa lá no Instagram, de atividade física e de produtividade, né? Não estou me sentindo produtiva no dia, não estou dando conta de tudo. Vou pegar aqui uma dica de produtividade. Às vezes essas dicas, né, de produtividade, elas incrementam o estresse, porque a gente fica sempre em busca, numa corrida de tentar fazer o máximo possível e num lugar que a gente não vai conseguir chegar. Porque é demais, é humanamente impossível. É humanamente impossível. A gente tem recursos limitados de tempo, né? O tempo ele é limitado, de energia, de disposição, não somos assim ilimitadas, né? E às vezes a gente pensa que colocar uma expectativa, um ideal lá na frente, faz a gente correr atrás daquele ideal e sempre melhorar. Mas nem sempre, porque às vezes na maioria das vezes não. Se colocar uma expectativa muito lá na frente, muito fora da realidade, se a meta, né, os objetivos do dia são muito fora da nossa realidade, aquilo gera um efeito contrário, de desânimo, de tristeza, e de Frustração, estresse, né? frustração, de se sentir incapaz, e aí isso começa a afetar a autoestima. Então, olha aí que bola de neve, né? Então, realmente pensar como é que o que eu realmente dou conta, né? E aí aqui eu vou falar sobre uma coisa que é muito assim cara a nós mulheres e as mães, e eu acho que é um tema muito delicado, que é o perfeccionismo. Que mulheres aqui não têm que lidar com isso, né? Acho que isso é tão... Eu vejo isso tanto, né, nas mães, nas mulheres, nas mães, e eu acho que a internet acaba piorando. Porque É muitas vezes o verdade. perfeccionismo é visto como um defeito barra qualidade, né? As pessoas acham legalzinho ser perfeccionista, né? Você vai lá numa entrevista de emprego e fala um defeito, perfeccionismo. Para dizer que a pessoa faz as coisas bem feitas, se preocupa com detalhes, É detalhista. é detalhista. Mas o perfeccionismo, para nós, eu acho que pode nos levar para um lugar muito difícil, assim, de estar sempre... Uma travadinha. Voltou? Voltou. Voltei? Voltou. Caiu aqui. O perfeccionismo leva a gente a estar num lugar de estar sempre em busca de um ideal inatingível. De não reconhecer que temos limites e de muitas vezes
se pressionar de uma maneira até cruel, assim, e não conseguir aproveitar os momentos da vida. A gente não consegue curtir os momentos do dia a dia, não consegue relaxar, porque sempre vai ter um milhão de coisas para fazer. E É quando a gente está verdade. funcionando nesse modo perfeccionista, a gente nunca vai conseguir parar e deixar uma coisa meio de lado ali, em prol da nossa saúde emocional, né? Em prol de a gente viver um momento mais agradável com o nosso filho, com a nossa família, porque a gente sempre está em busca de fazer a coisa da melhor maneira possível, né? E a gente aprendeu a ser assim. A gente não É é, verdade. a gente foi estimulado a ser assim. Quantos de nós, assim, eu quero que você pare e pense, né? Vocês estão assistindo ainda. Quantas vezes você já ouviu isso, assim, de que você tem que fazer o melhor, dar o melhor de você, né, em todas as coisas. Só que isso pode levar a gente para esse lugar do perfeccionismo, da idealização de como eu devo ser, né? Ser uma mãe perfeita, ser uma esposa que está sempre arrumada e ter a casa impecável. Isso vem de coisas que a gente escutou lá atrás, né? E ficou gravado dentro da gente, a gente fica em É busca disso. verdade. E agora é uma hora de rever, né? A gente pode rever essas coisas que falaram pra gente lá atrás e falar, não, peraí, eu acho que eu não preciso fazer o melhor possível para tudo. Eu tenho que escolher Uhum. onde é que eu vou botar minha energia agora. E as outras coisas vão ter que É ficar verdade. mais ou menos mesmo. E quando a gente tem essa questão com o perfeccionismo, a gente não consegue deixar as outras coisas mais ou menos mesmo. Aquilo fica ali o tempo todo, né, na cabeça. É Só que isso vai gerando verdade. estresse. Isso piora o estresse. Então o momento já tá difícil. E a gente ainda colocando mais lenha na fogueira, né? O perfeccionismo para mim é na verdade nem é lenha na fogueira, é mais um álcool na fogueira assim, para piorar É verdade, com certeza. E a é nossa engraçado, né? situação. Eu fiz uma enquete nos stories e perguntei assim para as mães o que estava deixando elas mais exaustas, né? E aí muitos falaram das atividades domésticas, atividades das crianças, né, de escola, né, atividades escolares que estão dando conta, tal, né? Além de algumas estão fazendo home office. E aí perguntei se elas têm ajuda em casa, né, alguém para dividir as responsabilidades de casa. E a maioria falou que tem ajuda, achei isso bem bacana, né? Já mostra uma mudança de mentalidade, né, de famílias que a gente cresceu, né? A gente já vê que tem uma mudança aí. Porém, a maior parte delas, mesmo as que responderam que tem uma pessoa para dividir as tarefas, as responsabilidades da casa, falou que elas falaram, né, que elas julgam, elas mesmas consideram que essa divisão é injusta. Então, é como que, mesmo assim, a gente ainda não tem esse equilíbrio, né, no nosso próprio dia a dia, né? E uma coisa que muitas acabaram comentando, destacando nessa enquete, foi essa autocobrança mesmo, né? E é engraçado, eu não sei, a impressão que Uhum. eu tenho é de que isso é muito feminino. Eu não sei se às vezes é uma impressão só, se os homens também têm essa autocobrança, mas eu percebo assim, por exemplo, um homem, ele passa por um cesto cheio de roupa, ou uma roupa largada na casa, ou sei lá, uma sujeira ali, ele pode achar aquele incômodo, tá sujo, vai se sentir incomodado. Mas não se sente autocobrado, não sente aquela cobrança como uma mulher sente. Uhum. Mesmo quando a gente tem uma divisão de tarefas na casa, por exemplo, aqui eu tenho uma divisão bem legal, assim, de tarefas em casa, eu considero super justo, assim, em termos de cuidados com a casa, Uhum. né, com o meu marido. Eu moro com a minha sogra também, então a gente somos em três para dividir, então é bem legal. Mas eu percebo que essa cobrança, mesmo assim, mesmo a gente dividindo igualmente, a cobrança, a autocobrança é minha, né, com relação a isso. Se uma coisa está fora de lugar, ele pode se sentir incomodado. Mas eu percebo que as mulheres, elas sentem, se está fora do lugar, a obrigação de estar no lugar é minha. Mesmo que você divida, mas parece que aquela coisa ronda a nossa cabeça, Uhum. nessa É, autocobrança, desse cuidado, né, com a casa ou com a é. educação dos filhos, né? Aí também tem um peso assim histórico, né? Historicamente, sempre as mulheres foram colocadas nesse lugar da pessoa responsável pela casa e pelos filhos.
Então a gente carrega, por mais que já a gente percebe uma mudança, assim, algumas famílias já estão conseguindo essa divisão mais justa, as mulheres trabalhando fora, mas ainda assim a gente ainda carrega esse ranço histórico, né? Isso é ensinado pra gente de que esse é o lugar principal da mulher, de ser mãe, de cuidar do filho e de cuidar da casa. Então a gente ainda está quebrando esses ideais, né? Foram centenas de anos com Uhum. essas ideias sendo colocadas. Isso não é uma coisa natural, porque isso antes do século 17, por aí, a maternidade não era assim, nossa, o destino das mulheres. Isso não era uma questão, isso é uma coisa recente até, vem com a família burguesa, né, com a família mais moderna, essa organização, essa estrutura familiar de mamãe, papai e filhinho, cada um com essas atividades, né? Não é uma coisa assim tão Uhum. antiga, mas tem um peso histórico e a gente está nessa busca de quebrar isso ainda. E olha só como essa coisa de o quanto que a história afeta na nossa vida cotidiana mais assim rotineira, né? A gente acha que por que eu vou estudar isso, né? Essa história aconteceu lá no passado, porque a gente ainda vive, isso tem um efeito muito grande na nossa vida, né? Então isso É tem verdade. esse ranço histórico e também a gente foi ensinado, a gente ouviu isso, a gente internalizou de que esse é o papel, é o lugar da mulher. E se a gente quiser escolher outras coisas para a nossa vida, a gente vai ter que abrir mão, né, desse. Porque esse papel ele vem também nessa coisa do perfeccionismo, né? De que, nossa, uma menina, uma moça, né? Uma boa moça, uma moça para casar, é aquela que sabe cozinhar muito bem, que cuida muito bem da casa, que a casa é um brinco, que os filhos são bem arrumados, cheirosos, penteados o tempo todo, né? Então a gente abrir mão um pouco do perfeccionismo é abrir mão também desse ranço histórico aí patriarcal, né? A gente É verdade. aceitar que, claro que eu quero ter uma casa arrumada, que a minha filha esteja, né, penteadinha e que as coisas estejam assim funcionando bem. Então, a gente gosta disso, a gente quer ficar num ambiente agradável, mas a gente tem que escolher, né, o que que é possível naquele dia, pequenas escolhas, né? Hoje, Uhum. quais são as minhas prioridades de hoje? Eu vou conseguir limpar tudo, arrumar tudo, dar atenção para o meu filho, fazer uma refeição saudável? Não. Então, qual é a necessidade principal de hoje? Se eu cumprir aquilo, tá ótimo. O resto meio que vai vindo no lucro, né? Não me sobrecarregar, não piorar o que já está difícil, né? Tem Uhum. E, uma coisa que aconteceu. Pode falar, depois eu vou contar uma coisa que aconteceu. Uma coincidência. desculpa. É só ler aqui que a Lídia comentou. Boa tarde, Letícia. É importante estar aqui acompanhando vocês, apesar de não ter filhos, bom agregar conhecimentos. Obrigada, Lídia. Muito bom ter você aqui. A Sueli quer que converse mais sobre esse assunto. Tá bom, Sueli, vou anotar. Sueli Vieira. E, cliquei aqui e saiu tudo. Foi tudo pra cima. Marina, vem o sentimento de culpa. Exatamente, Marina. O Exatamente. sentimento de culpa é um grande regulador, né? É uma grande forma de controle da mulher, né? Que é um controle Hum, que deixa de ser lá de fora, porque antigamente era um controle externo, né? Ó, falavam assim para a mulher: você vai ficar em casa assim, senhora, vai ficar aí, essa é a tua função. Né? Vai trabalhar, vai cuidar dos filhos. Agora não precisa mais ninguém falar isso. Por quê? Porque a gente já tá colocou aqui. esse discurso dentro da gente. E aí, esse generalzinho aí, que em vez de estar fora dando ordem, está dentro. Né? E é o sentimento de culpa vem lá, você não foi suficiente, né? Isso, você não está sendo uma mãe exemplar, uma dona de casa exemplar. O que você está querendo trabalhar fora? E olha só como é que está a sua casa. Como é que você vai fazer, estudar o que você está querendo estudar aí com a casa desse jeito, né? Esse sentimento de culpa também pode ser um indicativo de que tá demais, né? Essa autocobrança. A gente não precisa se sentir culpada. A gente não precisa. Né? Não é uma coisa que faz parte, mas esse sentimento de culpa materno,
de estar o tempo todo, tudo que faz e que não é suficiente, sente que não é suficiente o tempo todo, esse sentimento de culpa não é para ser algo normal. Apesar de comum, não é normal. A gente não precisa Ai, que viver com coisa. isso. Então, se a gente convive muito com essa culpa, já é uma indicação de que essa Deu uma autocobrança tá travadinha de demais. novo. Oi? É que Destravou? deu uma travadinha. Deu uma travadinha, É, vai. Pode ir. é de que essa Acho que travou de autocobrança tá novo. demais. Ops. Uhum. E eu acho que quando a gente fala de prioridades, né? Uma das coisas que ajuda a gente também a pensar na prioridade é pensar no que a gente tem realmente controle sobre e o que a gente não tem, né? Tem certas coisas que a gente tem que entender que a gente não tem controle sobre aquilo, Uhum. né? E às vezes a gente acaba aumentando a nossa sobrecarga tentando cuidar de coisas que a gente simplesmente não tem controle, né? Então, também pensar nisso daí ajuda a gente a definir essas prioridades. E a gente já tá 8 minutinhos. Inclusive, tem um autor de um método de produtividade que eu gosto bastante, né? Falando de produtividade, mas eu gosto muito de uma coisa que ele diz, que a gente não define prioridades. Elas existem. Porque a gente pode definir várias coisas como prioridade, mas se seu filho caiu, bateu a cabeça e começou a sangrar, acabou todos os seus planejamentos, entendeu? A prioridade maior é o bem-estar, a saúde, né, daquela criança. Então, na verdade, as nossas prioridades, elas já existem, a gente só precisa identificar elas, né, e aí tentando gastar mais energia com as prioridades do que com aquilo que não é o prioritário, né? Que é exatamente isso que Thaís estava falando, né, Thaís? Tem que ter flexibilidade. A gente tem que aprender a lidar com os imprevistos. E eu acho que o principal de tudo é ter assim paciência, né, com a gente mesma, né? Ser menos exigente com a gente mesma. Autocompaixão, né? Eu ia contar que rapidinho, só que tá acabando, né? Eu tenho um grupo de WhatsApp de umas amigas minhas e aí uma delas que também tem bebê, é um grupo assim de conhecidas, né? Também tem bebê e tava falando sobre se queixando do bebê já tá maiorzinho, né? Do estresse, de que não tá dando conta, que não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí uma outra, em algum outro momento, vem ainda e fala alguma coisa assim, fez algum comentário crítico sobre a aparência dela, né? Que tava muito desleixada, assim. Tipo, nossa, mas Nossa, você tinha que fazer uma hidratação nesse cabelo, né? Seu marido, cuidado, dando a entender que poderia, assim. nossa, E aí, em algum que momento, gafe. uma outra viu uma foto e falou assim: ah, mas tá dando esse biscoito para criança, né? Nessa idade, não é indicado, isso não é saudável, não sei o que lá. O que vocês acham assim dessas amigas, né? Tipo, isso aí, essas pessoas. Se isso é Pior que amiga, inimigo, né? pior que inimigo. Agora, se eu falar que o pior de tudo é que essas amigas, né, estão dentro dela, né, que ela mesma fala isso para ela. Se a gente não falaria isso para uma amiga, se a gente não faz isso com outra pessoa, de ver que a pessoa está sobrecarregada e ainda ficar botando mais pilha, por que que a gente faz isso com a gente mesmo todos os dias? Nossa, Essa até me arrepiei reflexão, agora. essa Até me reflexão eu quero que a gente arrepiei. tenha. Por que que a gente faz isso com a gente? Você faria isso com outra pessoa? De ver que uma pessoa tá cheia de coisas para fazer e ainda ficar, nossa, mas aquele cesto de roupa ali, que absurdo! Como é que você quer, né, quer fazer isso e deixar aquele cesto de roupa? Como é que você tá com esse cabelo desse jeito, né? Então acho que a gente tem que exercitar também a autocompaixão, né? A autoempatia, porque a gente consegue até fazer um esforço e ver isso na outra pessoa. Né? Falar, nossa, É olha como verdade. essa pessoa tá sobrecarregada, olha como essa pessoa, né, vai descansar. A gente fala isso para as nossas amigas que estão com bebê. Descansa, mas quando é a gente não se permite descansar. Então É a gente tem que verdade. fazer esse movimento de carinho, né, de cuidado. Isso é autocuidado. Não é só skincare, né? Ir lá e fazer a rotina. E o autocuidado é esse carinho, né? Essa autoempatia que eu acho que é uma maneira fundamental para a gente lidar com o estresse. Não adianta eu vir aqui dar várias dicas
de listas, de tarefas, se na base existe essa questão com perfeccionismo, essa falta de tato com a gente mesmo. Perfeito, Thaís, muito obrigada. Eu penso muito sobre isso, sabia? Eu gosto muito de dar dicas no Instagram, né? Eu acho que o Instagram, ele tem mesmo esse papel. As pessoas Uhum. vão nele atrás de dicas, tá? Eu acho que é válido também, mas eu fico com muito medo às vezes, assim, eu me resguardo muito nessa questão de que eu acho que não é só dicas que resolvem as coisas. Às vezes a gente tem que ir profundamente em alguns assuntos, né? E eu acho que foi perfeito. Muito obrigada mesmo pela sua participação aqui. Quero agradecer a todo mundo que participou. A gente já está caminhando para o fim, porque se a gente não parar, o Instagram para a gente, né? Tem um limite. Então, aqui a Lídia, Lídia, eu vou depois te mandar uma resposta por direct, tá bom? Ela perguntou aqui como é que ela pode participar da educação dos sobrinhos, sem ter interferências de conflitos com os pais, esse sobrinho, né? Então, assim, Pode infelizmente agora. me mandar um direct também, o que não der para responder aqui. Se tiverem Isso, mais dúvidas, entrem lá no meu Instagram, manda um direct. Também tem um link, lá tem um link do meu WhatsApp e tudo isso, certo. gente. Isso, para mim também podem mandar, tá bom? Alguma coisa que ficou. Fran, oi. Ela falou, oi, Lê. Oi, Fran, tudo bem? Obrigada a Oi, Lu. todos que participaram. Só dar uma respostinha aqui para Lu. Lu, não se cobre tanto. Me cobrei por duas por ter feito. Acontece, ué, a gente faz. No voo para o Brasil, minha filha foi tranquila porque veio comendo biscoito de polvilho e vendo o iPad. Tá tudo certo, gente. Sobrevivemos. O importante é que estamos plenas, administrando o estresse, né? Sem surtar demais, mas dando com o que é possível. Acho que essa é a frase. Queria agradecer o convite, dizer que fiquei muito feliz em vir, que se de alguma maneira eu puder ajudar assim um pouquinho, alguém que está aí a ter uma rotina um pouco mais leve, a lidar com a sua maternidade de uma maneira um pouco mais leve, diminuir um pouco os ideais, né? Eu já fico agradecida e super feliz. Ai, que legal. Deixa eu ver se dá tempo de falar ainda. Eu tô planejando, gente, trazer mais algumas pessoas pra gente conversar aqui nas próximas semanas. Pretendo marcar uma por semana para não ficar muito pesado. Eu tô em home office também, então eu tenho que ir equilibrando, né? Com as Isso, atividades da administrei. escola. Mas eu tô pensando tô me organizando para trazer alguém para conversar também sobre o relacionamento, né? Como é que a gente está lidando aí com as pessoas mesmo dentro de casa e o relacionamento. Me falem se vocês acham esse tema interessante, tá bom? Acho que já daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Eu vou tentar gravar, tentar salvar, né? Não sei se o Instagram vai deixar, nem sempre ele deixa. Mas é isso aí. Muito obrigada. Um beijo para todos. Beijo, gente. Tchau.